Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Arena Ambiental. Hoje com a presença da bióloga Mariane Malvão, bióloga forense e proprietária da Malvão Associados. A gente vai falar de um tema muito bacana, que é peritagem em projetos de créditos de carbono. Mariane, seja bem-vinda ao canal Arena Ambiental. E para começar o nosso bate-papo, eu queria saber o que é créditos de carbono, né? O que são projetos de créditos de carbono. Bom dia, obrigada. Obrigada pelo convite, Bruno. Bom, primeiramente agradecer essa oportunidade de poder falar de um tema tão novo num mercado tão extenso, né? A gente, quando fala de crédito de carbono, a gente está falando das reduções de emissões, né? A gente sabe que o mercado hoje global, né, dentro do mercado de crédito de carbono, que diz que quando você deixa de reduzir as suas emissões, cada tonelada de crédito de carbono equivale àquele número de emissões que você deixou de emitir de alguns gases. Então, muita gente pergunta quais são os gases, Mário, mas o mais importante é a gente entender que quanto mais a gente deixa de emitir, essas toneladas elas vão ser viabilizadas financeiramente no caso do cliente, né, entrar para o mercado de carbono, que é o que é mais importante a gente hoje contribuir aí com informações corretas, atuais. Esse é o mercado hoje da peritagem no mercado de crédito de carbono. Mariane, agora entrando no nosso tema, que é a peritagem em projetos de crédito de carbono, como que é definido, né? O que é peritagem em projetos de crédito de carbono? Excelente, Bruno. Quando a gente se torna um perito, né, a gente tem que trabalhar com legislação, com normas técnicas. Então, esse é um nicho que eu faço parte há 22 anos. A partir daí, eu criei uma estrutura com a minha equipe e a gente trouxe toda essa regulamentação da área ambiental para as indústrias, empresas, mercado público, né, para aquele nicho que necessita dessa seguridade. Então, a peritagem ela é um sistema técnico-científico que você aplica, né, o que está dentro da lei para aquele programa seguir as regras. O que a gente faz de diferente hoje é que a gente criou uma metodologia baseada na perícia para aplicar em projetos de geração de ativos. Então, a gente entrega muito mais garantias e evidências, o que reduz o risco, né, de fraudes desse mercado aí, que é um mercado hoje que está envolvendo muitos países. Mariane, escutando sua explicação, você disse que vocês criaram uma metodologia. Então, eu tenho duas perguntas. A primeira, a metodologia da Malvão Associados. E a segunda você conseguiria explicar o processo, né? Como que ocorre a análise, desde a primeira etapa até uma recomendação final? Então, dentro da experiência que a gente tem, nós temos muitos profissionais, hoje a gente tem mais de 1.200 peritos atuando no mercado de crédito de carbono. A gente atua com o mercado da América do Sul e América do Norte. Então, como é que é esse sistema? A partir do momento que você se torna um perito ambiental, né, você vem com todos os critérios legais do Código de Processo Civil do seu país e automaticamente sua conduta ela tem que ser pautada dentro da Constituição Federal do seu país. Então, um perito, ele necessita cumprir esse segmento que é baseado na Constituição de um país. Então, o Código de Processo Civil brasileiro nos dá toda a segurança para atuar corretamente sem as implicações legais. Por quê? Porque a gente define de fato o que tem de evidência. Então, dentro desse programa de força legal, né? Eu sempre brinco sobre isso, por quê? Porque o perito ele tem a proteção da lei e aplica essa lei dentro do campo, dentro da indústria. A partir daí, a gente pega todo esse nicho global, né? Porque a Malvão Associados é uma empresa brasileira que está linkada a uma empresa americana, que é a Miami Carbon, que é a empresa que trabalha com o financeiro desses projetos. Então, a gente trabalha com forma global, Bruno. A gente não cumpre o critério da metodologia das certificadoras, a gente cumpre o critério das avaliações da ONU, né? A Malvão Associados é uma empresa hoje que está dentro da ONU, que muito nos orgulha, porque fala muito sobre a conduta do que a gente faz para os nossos clientes.
Então, isso facilita muito, porque é um processo muito simples. A equipe vai até campo, ainda que seja uma área florestal ou industrial. A gente tem um critério de avaliação bem robusto, né, que são as condicionantes que aquela área se encontra. Se essa área estiver apta a ser desenvolvido um projeto, a gente traz a equipe desenvolvedora de projeto, que aí já vai ser a fase 2. Após o término desse desenvolvimento, a gente traz a certificação de acordo com o potencial ambiental daquela área, e aí sim a gente tem esses ativos dispostos para comercializar pela Miami Carbon, que é uma empresa americana. Então, a gente criou uma estrutura metodológica baseada em legislações. Quando a gente faz avaliação em outro país, a gente cumpre o que o outro país tem de condicionante ambiental, porém, baseado no Código Global que a ONU trata ali dos 195 países dentro desse tratado internacional. Então, os nossos clientes estão sempre preparados para o mercado global, que o mais importante é a gente compreender que um negócio ele precisa estar apto ao consumidor. Então, o consumidor do crédito de carbono é um cliente que é muito importante para o processo inicial. Então, a gente já prepara essa área para um possível cliente internacional, que facilita ali, né, na logística financeira do projeto. Mariane, agora, na prática, né, quando um perito vai para campo, né, quais são os indicadores, o que ele busca no campo para trazer como resultado, né? O que o perito traz como resposta do campo? Excelente pergunta, Bruno. Dentro desse checklist que a gente tem, é um checklist bem extenso, tá? Então, para vocês terem ideia, a gente criou uma metodologia baseada na perícia, que não é de certificação, é de avaliação. Então, a gente avalia todo o potencial ambiental. Por exemplo, nossos clientes, eles têm espécies que são endêmicas, que são espécies que só podem existir naquele local. Se eu tenho uma espécie endêmica, automaticamente minha biodiversidade ela está apresentando uma qualidade ambiental muito melhor. Então, esse ativo, que é um animal ou a flora, ele vai fazer toda a consideração na forma que esse projeto vai ser desenvolvido. Então, a nossa avaliação inicial, quando o perito está em campo, ele tem que olhar o que tem de potencial ambiental, né? Para fazer uma referência sobre o que você está perguntando, quando a gente vai comprar um imóvel, se a gente comprar um imóvel na praia, a avaliação desse imóvel é muito mais alta do que um imóvel fora de uma área de potencial ambiental. Então, é isso que a gente traz para o mercado de crédito de carbono, a gente busca a melhor valia do que a gente vai encontrar, baseando em bibliografia científica, leis, normativas que aquele local tem que cumprir, como é que aquele estado está se manifestando a favor desse cliente, quais são os benefícios de se investir em projetos verdes hoje, o que uma empresa atrelada a um projeto verde pode se beneficiar reduzindo seus impostos. O mais importante é que cada perito que está em campo, o papel dele, individual, de forma coletiva, é identificar. E para você identificar, você tem que reconhecer. Então, a nossa equipe ela é muito bem preparada tecnicamente. Cada um dentro da sua área de formação vai identificar, porque há um treinamento, né, Bruno? Eu tenho um curso que eu treino peritos há alguns anos para o judiciário, é um curso que é reconhecido nacionalmente, que é administrado pelo Instituto de Perícias Judiciais do Rio de Janeiro, o IPJUD, e aí esses profissionais já foram treinados, baseados no que eles trazem de conhecimento técnico-científico, para em campo executar. Então, a gente criou essa forma de trabalho que facilita o quê? O que a gente está buscando? A gente está buscando o potencial ambiental do nosso cliente. Então, não existe copia e cola no trabalho de peritagem, não existe trabalho com inteligência artificial, a gente precisa da mente humana, né? Então, o nosso maior instrumento é o próprio perito, que tem as suas habilidades técnicas e científicas que vão fazer com que esse trabalho tenha total diferença. Mariane, eu vou voltar um pouquinho aqui na nossa conversa, porque eu acho que é importante para quem está assistindo, e para mim mesmo, né? Que é o seguinte:
quando uma empresa procura a Malvão Associados, né? Quando ela precisa de uma peritagem em projetos de crédito de carbono? Os nossos clientes, eles nos buscam, primeiramente, porque é uma equipe formada por profissionais que estão habilitados a auxiliar o judiciário. Então, todos nós trabalhamos com a conduta da lei. Isso é muito importante ser dito, Bruno. Então, qualquer profissional pode ser um perito ambiental. Partindo daí, essas empresas que estão conhecendo o mercado de crédito de carbono, que estão entendendo da descarbonização e importância e benefícios, buscam profissionais que tenham entendimento científico e tenham entendimento legal. Então, todo perito, ele trabalha com lei e com seu conhecimento científico. Então, o nosso diferencial está exatamente em contribuir para empresas, pessoas físicas que querem investir no setor, que querem o quê? Eu estou investindo em uma equipe de segurança, uma equipe que compreende a lei, porque o profissional técnico-científico que é habilitado para ser um auxiliar do judiciário, como um perito ambiental, ele necessita compreender das suas responsabilidades. Então, ao entender isso, os nossos clientes buscam a Malvão Associados para auxiliar numa defesa judicial, para gerar avaliações de bens para uma venda, para comercialização de grande ou pequeno porte, para investir em projetos verdes. Por exemplo, eu tenho uma fazenda de gado, o que eu faço? Como que eu administro isso? Se isso é poluente, o que eu tenho que fazer? Então, como a gente tem uma regra a seguir baseado na lei, a gente sabe que aquele cliente está seguro, né? E automaticamente, quando a gente contribui com o nosso saber, ele também se sente seguro para investir numa equipe com atendimento personalizado, porque todos os nossos clientes têm atendimento personalizado, porque não tem como você copiar e colar de uma área para outra, mesmo que seja no mesmo estado, no mesmo município, porque cada um tem a sua característica de potencial ambiental. Então, eu me estendi um pouco para dizer que quem busca um perito busca tranquilidade jurídica. Com certeza é isso que a gente oferece hoje, Bruno. Mariana, olhando para um projeto, né, de crédito carbono, existe a metodologia, existe o monitoramento desse projeto, né? Quando um perito ele faz a peritagem, a avaliação desse projeto, depois vou usar uma expressão aqui, me corrija se eu estiver errado, né? Que ele dá um parecer sobre esse projeto. Como que ocorre o monitoramento pós-parecer, né? Como que funciona esse monitoramento? Primeiro passo é a gente avaliar a área. Segundo passo é desenvolver. Terceiro, certificar. E aí, esse monitoramento, ele é para sempre, né, Bruno? A gente está falando de área de impacto ou área que precisa analisar espécies vivas, né? Para quem é leigo, é sempre importante falar sobre isso. O crédito de carbono, ele é um ativo ambiental. Então, a saúde ambiental daquela empresa, daquele local, ele precisa ser monitorado. Hoje tem muitos instrumentos. Hoje a gente tem satélites, a gente tem sistema de MRV, que é um sistema de blockchain que faz todo o rastreamento do início do projeto até a sua certificação, né? As metodologias que estão aparecendo no Brasil hoje, que falam sobre a questão da certificação, como que eu vou quantificar isso. Mas o mais importante para a gente entender sobre monitoramento é que, ainda que a gente utilize instrumentos tecnológicos, né, que são muito importantes e facilitam o nosso trabalho, a mente humana ela vai ter que estar sempre atrelada a isso. Então, a gente utiliza o monitoramento por satélite, por análise de solo, de água, porém, essa execução de análise desses pareceres de monitoramento são feitas por profissionais peritos. Então, a gente cria a força da evidência, né? Quando a gente fala de mercado de crédito de carbono, é algo que você não está vendo. Então, você precisa evidenciar o tempo inteiro para o consumidor que precisa daquele ativo se sentir seguro e investir nesse tipo de programa. Mariana, eu ouço e leio sobre um conceito que é adicionalidade, né? E eu queria escutar de um perito, né,
sobre esse conceito. Você consegue nos explicar? É muito importante, né? Eu acho que a adicionalidade, ela tem lá o padrão do que tem que ser cumprido, mas o mais importante para nós, né, baseado na pergunta anterior sobre monitoramento, é entender como é que está esse todo. Né? Uma pergunta que eu sempre recebo dos alunos durante o curso, que tem a ver com o que você me perguntou, sobre o seguinte: qual é a diferença de um auditor para um perito? A adicionalidade ela está muito atrelada à peritagem. Por quê? Porque a peritagem a gente faz uma análise de fora para dentro. Então a gente não está preocupado só com o que a gente encontra em campo. A gente está preocupado com a área social que está ao redor, a comunidade que depende daquele tipo de ativo, o que esse programa verde vai trazer para aquele município, para aquele estado. Qual é a forma de acesso a essa área que vai ser desenvolvida, esse programa? O que ela cumpre na questão educacional, né? Porque é muito bacana você ver vários projetos verdes aí sendo premiados. Mas o que é mais importante? Eu instruir essa comunidade que está inserida nesse projeto. Eles têm que compreender o que eles têm. Ativo ambiental, ele não pode ter valia só para o proprietário, ele tem que ter valia para quem está envolvido naquela comunidade. Por quê? Que essa comunidade, ela também está trabalhando de forma indireta para que esse programa tenha sucesso. Porque uma vez que você tem uma comunidade instalada numa área de desenvolvimento florestal, por exemplo, são essas pessoas, é essa comunidade que está ali, às vezes, há centenas de anos, cuidando daquela área, impedindo que haja expansão imobiliária, ou seja lá o papel que ela desenvolva naquele momento. Então, a adicionalidade para um perito está atrelada à força do que tem no entorno, além do que a área já oferece, né? Porque o perito ele tem que olhar a forma de entrar no campo. Pô, mas essa estrada está sem iluminação. Então, quando a gente leva a iluminação para um projeto, a gente está alterando a qualidade de vida dessas pessoas que estão inseridas nessa unidade. Então, a adicionalidade para nós, Bruno, é trazer a melhoria e é quase que uma reparação para aqueles povos que estão ali inseridos. Né? Por exemplo, quantas universidades brasileiras falam de projetos de crédito de carbono de forma ativa? Quantos alunos visitam projetos de crédito de carbono? São os novos profissionais do mercado. Então, a gente acredita que a instrução de quem se envolve está atrelada à adicionalidade. Então, é um conjunto de informações, mas o mais importante para nós, enquanto peritos, é identificar o poder que aquelas pessoas ali inseridas, que aqueles fatores que fazem com que aquela área seja mais protegida, realmente façam parte desse programa. Né? E dentro da ONU, a gente tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram, de forma para nós, muito inteligente, né, de se criar uma forma com que a gente abrace a adicionalidade, compensando esses atores ali que estão inseridos nos projetos de forma indireta, que para a força desse projeto dar certo por muitos anos, depende da colaboração deles. Então, para nós, peritos, quem faz parte da área é parte do sucesso também. Mariana, eu vou fazer uma pergunta aqui, porque é uma dúvida que me surgiu. Uma empresa que tem um projeto de crédito de carbono, ela pode chamar uma peritagem para o seu próprio projeto ou é sempre de um terceiro para validar o projeto? O que acontece muito hoje? A gente é convidado para o início dos projetos, né? Para a gente avaliar o que vai ser feito e a gente faz essa gestão junto com o cliente. Por quê? Porque independente do checklist do desenvolvedor, independente do checklist do certificador, a gente tem que proteger o cliente. Então, o perito, ele é o sistema de segurança da empresa, né? Isso aí é indiscutível. E aí a gente agrega força. Então, quando um cliente já fez um projeto e nos convida, isso é muito comum, tá? A gente está desenvolvendo agora um projeto que já foi certificado, um projeto de peritagem. Para quê? Para criar mais força e evidência para quem compra o crédito. Então, a gente pega muitos projetos que são
já certificados internacionalmente, que não conseguem a comercialização, e com a peritagem a gente consegue mostrar que aquele produto continua apto a ser consumido pelo mercado financeiro global. Pensando aqui de um projeto, né, na prática, eu participei de algumas certificações, nunca de projetos de crédito de carbono, mas eu fico imaginando como se fosse um auditor, né, vindo ali para a empresa, né, fazendo um paralelo. Sim. Quais os maiores desafios que vocês têm para fazer uma peritagem em projetos de crédito de carbono? Excelente essa pergunta. Primeiramente, a logística, né? Porque tem áreas que a gente pega um avião, né? A equipe que vai mais a campo, pega o avião, pega o ônibus ou vai de carro, dependendo do local, e fica horas na estrada. Chega um momento que não tem mais acesso por carro. Então, a questão do acesso é uma coisa muito que dá muito trabalho e aumenta o custo de um projeto. Uma outra questão são as grilagens diárias, né? A gente sabe que tem um problema aí de não compatibilidade legal, para não falar fraude, sobre documentação. Mas dentro da peritagem, Bruno, isso é muito importante, porque a nossa primeira análise, né? Todos nós temos ali especialistas na área de falsidade documental, na área de grafotécnica. Por exemplo, para fazer um custo de um projeto, a viabilidade, nós temos peritos ambientais em contabilidade. Então, a gente consegue trazer segurança para as dificuldades que são muito comuns hoje. A gente já conversou com vários líderes indígenas e, infelizmente, a gente tinha o investidor para fazer um programa bonito, mas o acesso ia ficar muito caro. Então, a gente não consegue fazer um projeto só por satélite. O perito ele precisa da evidência em campo. Então, a logística é sempre o maior, não é o nosso inimigo, mas ele faz a gente dar uma suada aí a mais do que o possível, porque a gente sabe que aquilo ali é um potencial ambiental, mas a gente precisa estar em campo para a gente identificar esses caracteres ambientais. Por quê? Porque é através desses caracteres que a gente vai saber se vale a pena ou não o investimento, porque tem investimentos que são muito altos por conta da logística, né? Às vezes a gente tem que chegar só de barco, não dá nem para, não tem onde descer um helicóptero. Então, os fatores de logística são fatores hoje que dificultam, mas não impedem, né? Porque o perito tem sempre uma forma ali de chegar, porque o papel dele é executar, né? Ele tem que entregar o parecer ali, ou o laudo, dependendo de quem for o cliente, porque tem o nosso cliente que é o juiz e tem um cliente que é o empresário. Então, para nós, o que mais implica é a logística. Mariane, a gente falou dos desafios, mas agora eu penso do outro lado, né? Que empresas contratam uma peritagem e para avaliar, né, o seu projeto do crédito carbono. Mas você tem muita experiência com isso. A minha pergunta é a seguinte, né? Quais são os maiores erros cometidos, né, por essas empresas, talvez erros técnicos, né, que deveriam ser corrigidos antes de chamar uma peritagem, né? Vou responder já. O perito, ele trabalha para o cliente, ele não é o fiscal. Então, é importante que a gente chegue no local e tenha acesso a documentos com o esqueleto da empresa, né? Mas, assim, eu não vou nem chamar de erro, Bruno, eu acho que é uma conduta cultural da empresa. O nosso maior inimigo hoje é a questão administrativa de uma empresa que não cumpre suas condicionantes ambientais, que é imposto pelo município, pelo Estado, pela União. Então, quando a gente encontra uma empresa cheia de caracteres negativos de não cumprimento do seu licenciamento ambiental, né, que a gente sabe que para aquela atividade existir, ela tem uma licença de operação. Quando a licença de operação está ali 10, 15 anos, com várias condicionantes negativas, automaticamente, para nós, o que a gente vai falar para o cliente? A gente vai falar a verdade, né? Dentro do Código de Processo Civil, a gente sempre brinca, eu não posso calar a verdade. Então, não pergunte a um perito, porque ele vai ter que cumprir a verdade. Mas eu acho que o que mais as empresas fazem é não cumprir
achando que paga os impostos. Ah, mas eu não preciso fazer isso porque eu já fiz isso. E para você trazer uma certificação internacional é o globo comprar o seu ativo, ok? Não é uma empresa de fora, porque a empresa americana que faz a certificação aqui, quando ela faz a certificação nos Estados Unidos, ela não é internacional. Então, tem que ter uma releitura do que é o mercado de ativos. Mas, para nós, o maior índice de dificuldade é sempre o cliente falar, não, eu vou fazer, mas não tem como a gente entregar uma certificação se a área não tiver o nada consta. Então, para nós, a gente luta pelo nada consta dos nossos clientes. E lembrando, Bruno, que essa sua pergunta, muito inteligente, diz o seguinte: quanto mais um cliente investir no negócio dele para tornar o negócio dele verde, ele vai trazer outros benefícios, redução fiscal. O Ministério Público indica aquela empresa como uma empresa apta a uma licitação. Tem outros benefícios que vão aumentar, né, o lucro daquela empresa. Então, investir em algo correto. E eu não estou falando de selo verde, eu estou falando de peritagem mesmo, de você falar, olha aqui a saúde da nossa empresa, estamos assim. Isso, com certeza, vai trazer muitos benefícios, mas, infelizmente, muitos empresários acreditam que só tem que pagar quando dói aquele órgão, né, no corpo chamado bolso. Então, quando o bolso aperta, aí ele corre, geralmente, para um perito e fala, me salva aqui, porque eu não tenho o que fazer. Né? Então, com a ajuda dos jurídicos das empresas, né? Porque o jurídico ele pode ser um jurídico excelente, mas ele não consegue fazer uma resposta para uma notificação ambiental sem um técnico. Então, o perito ele faz parte da saúde ambiental de qualquer negócio hoje. Mariana, e olha só, surgiu uma outra dúvida que só você consegue me responder. Quando a gente pensa em peritagem, né, de projetos de crédito de carbono, eu imagino, né, você citou muitas vezes aqui um checklist. Né? Eu imagino que tenha critérios que sejam transversais a todos os projetos, mas são critérios específicos para cada projeto. Né? Como que se define esses checklists? Na verdade, a gente tem um checklist para qualquer cliente. Só que, dependendo da saúde administrativa daquela empresa, a gente vai buscar na lei o que ele precisa cumprir. Simples assim. Por exemplo, análise documental. Para analisar um documento conosco, é uma equipe de peritos documentais. Então, o perito documental ele tem a sua formação. E aí, a partir daí que a gente vai saber o que vai fazer. Por quê? A gente precisa entender quem é esse cliente, Bruno. Para a indústria química a gente faz assim, para a indústria de floresta assado. Não é assim que funciona. A gente tem um padrão, o nosso padrão é baseado na metodologia da perícia, que é baseado em 57 itens que estão dentro do Tratado Internacional. Mas por que eu fiz isso? Porque é importante o meu cliente entender que para ele entrar no mercado de crédito de carbono, o ativo dele vai ser vendido para o mundo. Então, ele tem que estar preparado para isso. O custo é menor, o investimento é de uma vez só, e depois ele só vai investir em monitoramento. Né? Eu sempre falo, o custo da precaução é muito mais barato do que do tratamento. Então, uma vez que a gente vá fazer a avaliação de diferentes atividades, todos têm que cumprir. Um deixou de ter a licença de bombeiro, que às vezes você fala, mas como que uma atividade dessa não tem uma licença de bombeiro atualizada? Porque o sistema, às vezes, não dá conta, né? A gente sabe que tem muito funcionário público, mas, às vezes, o sistema não dá conta de acessar todas as empresas. Então, por isso que divide-se o licenciamento com o Estado, com o município, para fiscalizar. E, infelizmente, né, a gente sabe que não dá. E aí que precisa do privado. Então, o perito, ele realmente vai estudar o esqueleto da empresa. E o nosso papel não é fiscalizar, o nosso papel é entregar o melhor trabalho e que não falte nada. Por quê? A gente tem que entregar mais, Bruno. Os profissionais que trabalham conosco são profissionais que entregam a mais. Ninguém é contratado para trabalhar, você vai fazer isso. Todo perito tem que entender um pouquinho de cada coisa, porque é na vivência que a gente identifica que se o nosso cliente precisa de A ou B. Não tem como, não tem um padrão. O padrão é o mesmo,
o nosso controle de qualidade é altíssimo, porque a gente realmente está preparando aquela indústria para o alto investimento. Eu tenho clientes hoje que a gente está desenvolvendo um negócio que são clientes médios, de médio porte, mas o investidor, que isso é importante falar para os seus ouvintes, o investidor, ele coloca dinheiro aonde o proprietário está cuidando daquilo que é dele mesmo. Então, esse histórico que a gente tem de mercado financeiro, que o dinheiro internacional vale mais que o nosso, mas isso não vai fazer com que ele coloque dinheiro de olhos fechados. Então, no mercado ambiental, da perícia, quando há um investidor querendo expandir qualquer negócio dentro do mercado brasileiro, por exemplo, ele quer entender a saúde administrativa dessa empresa. E é importante lembrar que todo crime ambiental ele começa primeiro na parte administrativa, né? Até que a gente tenha evidência de fato que aquilo não foi cumprido. Então é isso, basicamente. Mariane, você falou de vender os créditos, né, de forma global. Então, eu tenho certeza que passa na cabeça de todo mundo uma pergunta ela é simples, mas ela é complexa. Né? Para eu vender de forma global, os critérios, né, de validação dessa peritagem do projeto Crédito Carbono, eles seguem critérios internacionais ou seguem critérios nacionais? Como funciona essa relação? Internacionais, né? Eu falo global porque o internacional está sempre atrelado à América do Norte, né, para nós. O que a gente faz no início, na avaliação inicial, que é a nossa metodologia, é baseado em critério internacional. Então, a gente trabalha para o comprador do mercado regulado e do mercado voluntário, no caso, União Europeia. Por quê? Porque quem compra, Bruno, compra baseado na lei do seu país, no instrumento normativo do seu país. Eu não posso fazer um produto para o brasileiro, eu tenho que fazer um produto para quem compra. Então, o nosso produto, que é o crédito carbono, que vem a partir de um desenvolvimento, de um projeto, de uma peritagem, ele atende aos critérios internacionais. E isso não deixa o meu cliente na mão de uma certificadora, de uma validadora, né? Para você ter ideia, o critério para fazer um projeto de crédito carbono, ele atende alguns caracteres administrativos. Ok. Passando desses critérios, por que todos os créditos que foram feitos cumpriram critérios e estão em bolsas? Porque eles não têm evidência que aquilo ainda existe. Então, o comprador, quando ele tem uma validação de uma equipe especializada, ele tá o quê? O cliente está garantindo a ele, olha, a gente fez o que tinha que fazer pelo protocolo que tem que fazer, todos os critérios internacionais, e ainda temos uma equipe especializada que vai te entregar um parecer com fé pública. Por quê? Porque o perito ele tem que trabalhar com a lei. Então, é a força da força. Eu acho que o mercado hoje, que traz a perícia para o mercado de crédito carbono, está crescendo, né? Eu vejo isso porque a gente está sendo convidado para alguns países, é o mercado dizendo, olha, eu preciso da garantia que o que eu fiz continua, não só através de instrumentos tecnológicos, porque a gente sabe disso, né? E tem muitos projetos aí que apareceram, infelizmente, que foram feitos de uma outra forma, que também acaba deixando o mercado um pouco inseguro. Eu sou muito otimista. Eu acho que o conflito é uma ótima oportunidade de mostrar quem faz o trabalho direitinho. Então, na nossa equipe, as nossas parcerias internacionais, eu não tenho concorrente, né, Bruno? Eu trabalho com qualquer empresa. Por quê? Porque eu tenho um critério a cumprir. Se a empresa estiver apta, falar, ok, Mário, o que for definido a gente vai cumprir, a gente vai conseguir desenvolver um ótimo negócio. Mariane, agora eu tenho uma provocação, né? Diante da sua explicação, que foi muito boa, por sinal, e minha provocação é a seguinte: pensando que são critérios internacionais, isso não inviabiliza projetos menores? Ou a Malvão Associados tem a metodologia para atender projetos menores? Porque
Por que é a minha pergunta? Porque para atender critérios internacionais, às vezes custa caro. Ou simplesmente existem metodologias para adequação de uma empresa, né, um projeto menor, para atender esses critérios internacionais? Olha, para nós, como eu falei, a gente é otimista, a gente consegue solução, né? Perito é solucionador. Então, eu não falo sobre problema, eu falo sobre solução. A solução é o seguinte, Bruno, eu tenho 10 áreas pequenas, vizinhas, que têm pouco dinheiro para investir numa certificação. A gente vai fazer um projetão guarda-chuva. Cada um vai receber o seu ativo de acordo com aquilo que tem na sua área e o custo final ele é dividido, ele é rateado. Então, não tem inviabilidade para um projeto. O que inviabiliza é a má conduta técnica, né? É uma coisa que eu cobro muito, que tem que ter integridade. Todo mundo brinca que o crédito carbono tem que ter integridade para ter valor alto no mercado. Então, a nossa equipe tem integridade. Então, a gente já sabe, olha, aqui vai custar R$1 milhão para uma área pequena, porque o custo é alto hoje de um programa tecnológico, de um programa seguro, de blockchain. Mas hoje o mercado ele está abrindo uma concorrência excelente para nós que desenvolvemos negócios corretos, que é quanto mais produtos há no mercado, mais empresas vão ser abertas para oferecer aquele serviço. Então, automaticamente, a concorrência aumentando, o custo vai baixar. E o nosso papel, Bruno, é entregar o melhor negócio, né? Eu sempre falo isso. Quando um cliente paga um projeto para a gente entrega a nota, né? E quando a gente entrega a nota para pagar os impostos direitinho, a gente acredita o quê? Que esse programa que é feito corretamente, né? E as pessoas me perguntam, nossa, mas você dá uma nota nesse valor, que é um alto custo? Claro, não é o correto do meu país, o país que eu estou desenvolvendo. E eu acredito muito no potencial das áreas ambientais brasileiras, né? Não só do Brasil, né? A América do Sul, de uma forma geral, ela está muito forte na área ambiental. Por quê? Porque justamente sobre isso que você acabou de me perguntar agora, os pequenos produtores, eles nunca têm voz, né? Então, nós vamos ser a voz deles. Então, a gente, às vezes, fazendo um programa, a gente consegue trazer os pequenos agricultores, os pequenos donos de terras, né, que não têm ali a condição de pagar uma documentação para regularização. Tudo é feito através do jurídico. A gente trabalha como se a gente trabalhasse para um juiz. Então, a gente tem essa tranquilidade de estar fazendo o correto, né? Eu acho que ninguém trabalha no amor só, mas com certeza um perito que se dispõe a escrever um parecer e trabalhar no coletivo, porque a perícia ambiental você precisa de todo mundo, a gente consegue abraçar esses pequenos empresários, vamos dizer assim, que nem sabem que são empresários de um negócio ambiental de grande valia. Mariana, a gente falou sobre os desafios do perito, né? A gente falou dos erros ou a falta de cultura organizacional em algumas empresas, né? Pensando no contexto brasileiro, qual a maior dificuldade para a peritagem em projetos de carbono, né? É marco regulatório? O que seria? Na verdade, a perícia ela ajuda o marco regulatório. Na verdade, a perícia ajuda a que muita gente fala, né, para a gente, ainda é muito novo no Brasil, mas a gente trabalha com a lei federal, então, independente do que o meu país, enquanto mercado regulado voluntário está dizendo, a gente trabalha para o mercado internacional. Então, o que está escrito no tratado internacional que esses países têm que fazer? Cumprir redução de emissão. O projeto tem que ter esse objetivo, e ponto. Então, qualquer dificuldade que a lei implique, né, porque você imagina, você vai reduzir as emissões, você vai gerar mais ativos ambientais, você vai controlar a comunidade inserida, dando voz a eles, trazendo essa adicionalidade com segurança para o projeto. Você vai trazer o governo desses estados entendendo como é bom receber investimentos em projetos corretos, seguros. Perdão. Então, para nós, não há negativo, né? A gente não pode parar por isso. Porque se eu esperar ter uma lei que cumpra total o seu papel,
a gente vai esperar sentado. E a peritagem não, a peritagem é a gente buscar na lei o que tem de mais maravilhoso para aquele cliente, executar com os trâmites internacionais. Então, a gente soma, né, com os nossos clientes. E é uma questão de entendimento, né, de uma fala meio técnica, mas o perito de fato, ele consegue identificar por que aquele cliente deixou de ter benefícios. O mais importante, Bruno, das dificuldades que o Brasil atravessa, o mais importante é a gente entender o potencial que a gente tem enquanto matéria ambiental. O ambiente não é o fitoplâncton golfinho. O ambiente é a indústria, o ambiente é a cidade, o ambiente é o urbanismo, porque quando você fala de projeto de crédito de carbono, a acessibilidade ela tem que estar cumprindo pela questão urbanística de um município. E se não cumpre, a gente consegue melhorar isso. Então, a peritagem, ela olha para os benefícios daquele projeto naquele lugar. Então, a gente vai somar com qualquer local, independente do que o país está passando, precisando, né? Então, é o caso que a gente não tem concorrência negativa, né? Quem é o Ministério Público que vai falar, não quero um projeto desse segmento aqui baseado em tanta lei? Ninguém, todo mundo vai querer abraçar um projeto desse. E isso é possível com a peritagem, né? Porque a peritagem ela é segura. Eu estou falando do que a gente desenvolve, tá, Bruno? Os profissionais americanos que trabalham conosco, os profissionais da América do Sul que trabalham conosco, todos fizeram o meu treinamento, o meu curso de perícia ambiental, que é de uma legislação brasileira. Então, o nosso potencial também é o técnico brasileiro, né? E eu amo isso. Eu acho que eu caminho na minha carreira porque eu fui cria do Brasil, da faculdade brasileira, da estrutura de dificuldade brasileira. Então, a gente não olha para esse lado da dificuldade. Mariane, pegando as suas palavras, né, você disse que é uma pessoa muito otimista. Né? O que a gente pode esperar do mercado crédito carbono para o futuro, né, e de peritagem em projetos de crédito carbono? Olha, eu estou muito otimista, eu estou muito feliz, né? Eu falo, que bom que um dia eu acordei, quando eu era criança, e eu falei, eu quero ser perita. Claro que eu estudei muita coisa para poder ter essa tranquilidade em ser otimista. E estudo. E a minha equipe também. Mas o que eu penso é, o mercado de crédito de carbono ele é uma realidade. E ele é uma realidade muito interessante, financeiramente e para a perpetuação da nossa espécie. Por quê? Porque quando você controla o sistema financeiro a partir do ambiental de forma correta, você tem o melhor dos mundos, né? Você está falando ali com um programa de uma indústria que paga multas, que tem notificações, que não recebe muitos investimentos. Por quê? Porque ninguém vai botar o seu dinheiro hoje numa empresa que não seja sustentável. Tem uns caracteres de dificuldade para empresas que não cumprem. E com a peritagem, a gente consegue salvar a vida dessas empresas, realmente, né? E atrelar todos os benefícios que a lei tem. Porque, às vezes, a própria empresa nem sabe que ela poderia ser beneficiada na redução fiscal porque ela está cumprindo a regulação ambiental. Então, a peritagem está aí para proteger esse mercado. O mercado de crédito de carbono ele vai aumentar muito. Uma informação que é importante ter, nós temos um instrumento da União Europeia chamado CBAM. O CBAM é um instrumento alfandegário, que trata basicamente, de uma forma mais brusca de se dizer, que todo produto que você exportar para a União Europeia, ele tem que ter o controle de carbono. Tem lá as qualificações dos produtos, enfim. Então, você imagina, se você não tem, você vai ser taxado no euro para aquele produto entrar na União Europeia. Entrou em vigor em 2026. O que quer dizer isso? Os nossos produtos, o agronegócio, a parte industrial de produtos que são exportados, eles vão precisar de uma certificação ambiental. Eu não estou falando de selo, estou falando de crédito de carbono. Então, se eu controlo o carbono do meu produto, eu vendo para o mundo. Então, cada vez mais, o mercado de crédito de carbono vai ter seu valor, né? Implica aí os valores que são negociados os créditos.
Então, quanto mais energia renovável eu investir, quanto mais sustentabilidade eu investir na minha empresa, na minha marca, mais eu vou vender, mais eu vou ter fronteiras abertas para expandir o meu negócio. E é isso que a perícia faz, a perícia expande, né? A gente coloca o profissional, que é um bom técnico, dentro de um mercado que é um mercado global. A gente não trabalha, a gente não tem um cliente específico, qualquer um pode ser o nosso cliente. Então, a peritagem dentro do mercado de crédito carbono, ela anda muito de mãos dadas. E assim, a gente está andando para cima. Tranquilamente, eu digo para você que no prazo aí mínimo de 10 anos, você vai ver o volume de bons créditos que vão existir no mercado, com valores agregados a essa venda desses ativos, se forem controlados. Eu vou puxar para o meu peixe com a perícia, né? Porque a gente dá garantia que aquele produto vai estar o tempo inteiro em monitoramento, não só de instrumento tecnológico, mas também dentro do que a legislação que muda o tempo inteiro implica. Mariane, a gente está chegando ao final dessa conversa que foi muito bacana, muito legal, muito técnica e objetiva. Mas antes de acabar essa conversa, eu queria fazer uma pergunta aqui, né? Quem é Mariane Malvão e o que é a Malvão Associados? Ai, que bonitinho. Bom, eu sou uma bióloga do Rio de Janeiro, mãe da Maria Eduarda Garcês, uma roteirista. Eu amo o que eu faço, né? Eu acho que eu falo que eu nasci para fazer isso. Então, as pessoas que seguiam o meu trabalho, que acreditavam no meu caractere técnico, que foram me dando oportunidades, né? Eu poderia agradecer aqui como um Oscar, mas não dá. Eu sou grata por todas as dificuldades que a carreira me trouxe. Então, a Mariane é uma profissional comprometida com a minha equipe, principalmente, né? Eu sou bem maternal com a minha equipe, no sentido de exigência, de querer o melhor deles. E foram eles que me acompanhavam, que se tornaram meus alunos, e hoje eu trabalho com os meus alunos. Então, todo aluno que faz o meu curso tem a possibilidade de trabalhar comigo. Isso é fantástico, né? Isso é o melhor dos mundos, porque você está muito próximo daquela pessoa que tem um gabarito técnico excelente. E tem muita gente que vem trabalhar conosco que nunca fez perícia, mas que tem um potencial gigantesco como perito ambiental. Então, a Malvão Associados que os associados são profissionais como eu, né? Eu tenho uma equipe muito carinhosa de segurança, de lealdade, que estão comigo há alguns anos. Eu acho que a Malvão é a Mariane e a Mariane é a Malvão. Eu posso dizer isso, porque eu sou apaixonada por tudo que a gente está desenvolvendo agora. E é muito bonito, né? E sem deixar de mencionar isso, eu sou uma mulher num mercado extremamente masculino, que está abrindo porta para outras mulheres. E para ser perito ambiental, você tem que ter sensibilidade para identificar o que você vai entrar em campo. Então, eu acho que eu entrego aquilo que eu acredito que é o melhor para os meus clientes. E eu tenho a facilidade ainda eu adoro ensinar. Então, eu ensino o que eu fazia. E isso, para mim, é fantástico. Mesmo com pouco tempo, eu arrumo tempo para poder instruir novos profissionais e profissionais que estão aí se aposentando também, que querem entender o mercado. E é muito simples, porque a forma que a gente trabalha é didática. Eu não escondo o saber, a gente multiplica o saber, né? Quando você divide, você multiplica. E eu estou muito otimista e feliz, né? Porque agora eu estou residindo no Brasil, eu vim para o Brasil, eu estou muito feliz, senti falta do meu país, mas tudo é um processo, né? Então, eu acho que eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço e pelas pessoas que acreditam no que eu faço. Mariane, quero agradecer demais essa aula, essa conversa. Muito obrigado. Espero, no futuro, ter novas conversas. E até mais. Obrigada, Bruno. Adorei. Obrigada pelo seu trabalho. Você é um instrumento também de informação muito bacana. Fiquei muito feliz com o convite. E, com certeza, o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.